Sim. Vamos lá, Espírito Santo, agradecemos por mais uma aula. Pai, agradecemos pelo seu amor, que o Senhor venha nos ministrar e nos ensinar o que devemos entender da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Legal. Quero compartilhar com vocês aqui. A tela inteira é melhor, né? Vocês estão vendo? Sim. Legal. Nós temos basicamente 4 pontos hoje. O primeiro ponto, ele é basicamente ele retornando à aula anterior, né? O que seria, né? O ponto 1, né? Que é Jardim do Éden e origem do nome do diabo, né? O primeiro fator que a gente vai explicar aqui, uma das fontes que eu peguei especificamente, é o Dr. Rodrigo Silva, né? Todo mundo conhece ele, certo? Apesar dele ser adventista. O da Adventista? Isso. Apesar dele ser adventista, como você bem disse, temos teologia um pouco diferente, né? Ele tem pontos muito interessantes, né? Principalmente referente à área dele, que ele é um craque, né? Bom, voltando. Basicamente, o Éden é uma região, e dentro dessa região, Deus plantou um jardim. Um exemplo do Monte Horeb, etc, né? Eu peguei isso do vídeo que ele fez, tá? Por isso que tá aqui. A palavra Éden significa planura ou planura irrigada. Com isso tossido do nada, que tá repreendido. A Bíblia menciona 4 rios, que no Éden, no caso, né? Voltando ao Jardim do Éden, que é o Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Hoje, o Tigre e o Eufrates, eles estão especificamente no Iraque, ou seja, no Oriente Médio. Não nascem de um mesmo rio, mas se unem antes de desaguar no Golfo Pérsico. Ou seja, o rio se conectando com o mar. Até aí tudo bem, né? Não é uma novidade que os rios se conectam com o mar, né? Além disso, não se sabe ao certo qual seria o Pison e o Gion. Agora, existem hipóteses, que é o que? Localização no Líbano, na Pérsia, né, que se não me engano é o atual Irã, né? Na Amazônia e até nos Estados Unidos. Mas aí, no caso, é os Mormons, né? Os Mormons dá pra levar muito a sério, né? Mas nenhuma se encaixa perfeitamente na geografia atual. Agora você fala, pô, mas a Amazônia, a África, do Oriente Médio é longe pra caraca, né? Na verdade, como que se conecta? Aí nós explicaremos um ponto muito importante que eu vou explicar daqui a pouco, que vai ser no ponto 3, sobre a questão do dilúvio. Agora, vocês sabiam que o diabo, na verdade, não é o nome? Ou seja, diabo não é o diabo, assim como necessariamente qual é o nome, né, de Deus, né? Deus tem nome, não tem nome? Eita, pera aí que... Ai, meu Deus. Deus tem nome, não tem nome? Diabo tem a mesma coisa. A antiga serpente, ela é falada em Apocalipse 12, 9 e 20. Alguém pode abrir, por gentileza, Apocalipse capítulo 12, versículo 9? Hoje eu quero abrir a Bíblia bastante com vocês. Desculpa, Fê, qual o capítulo mesmo? Apocalipse que é 9? Não, Apocalipse 12, versículo 9. Posso ler? Pode. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Ele tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Agora você lê Apocalipse 20, versículo 2. Pode ouvir? Uhum. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Certo. Existem teorias que eu não acho que necessariamente é o certo, que é o que? Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho. Que fala sobre a questão de... Que fala sobre a questão de
da serpente no Éden, ela ter se alimentado do pecado. É como se nosso pecado fosse um whey. E a serpente tomou esse whey e ficou fortuna pro Apocalipse. Eu não acho que essa é a concepção correta, tudo bem? Então, voltando. A serpente que ela estava no Éden, ela também está em Apocalipse. Por quê? Porque é o inimigo das nossas almas, como diz Paulo, né? Voltando aqui pro material. Então, o que é o diabo, né? Etimologia. A palavra Satanás, que no hebraico é Satan, o significado dela, na verdade, é opositor. É o adversário. Ou alguém que resiste. No Antigo Testamento, era usado até para descrever um oponente em tribunal, o acusador. Na verdade, se lembra quando o Senhor ele fala o seguinte? Ora, sobre a questão do perdão. Se o acusador, na verdade, né, ele vier perante você no tribunal, na verdade, para perdoar antes, né? Para que a pessoa não compareça perante você no tribunal e depois você seja julgado, condenado e o meirinho te prenda, né? Que no caso seria uma espécie de policial. Então, na verdade, como eu disse, Satanás não é necessariamente um nome, né? Mas ele é um termo. Então, quando fala Satanás é nosso adversário, na verdade é até redundante. É como se eu estivesse falando, meu adversário é meu adversário. É meio que isso. A palavra diabo, ela vem do diabolos, grego diabolos. Qual é o significado? É caluniador, ou acusador. É a tradução grega, né, do termo Satã, né? Refere-se àquele que divide através da mentira. E tem uma palavra chamada nachas, que é de serpente, né? Além de animal físico, a palavra está ligada à divinação ou sussurros. Alguns estudiosos, como o Dr. Michael Kaiser, popular em círculos teológicos atuais, sugere que o termo pode significar brilhante, aludindo a um ser ancestral, ou melhor, celestial, em vez de um réptil. E temos a palavra Lúcifer, né? Que na verdade ela veio muito, muito depois, né? Que é do latim, né? Qual é o significado dele, né? Portador de luz. É a tradução latina de estrela da manhã, encontrada em Isaías 14:2. Então, na verdade, Lúcifer não existe na Bíblia, essa palavra. Porque ela é do latim. Então, tem até uma série, né? Ou tinha, no caso, na Netflix, né? Chamada Lucifer, né? Que o nome era Lucifer Morningstar. Pegar a palavra latim e o Morningstar, em inglês, que significa estrela da manhã. Isso era baseado em um HQ, inclusive, americano. Uma coisa muito importante referente à questão do diabo, né? Tem uma palavra que fala o seguinte, Apocalipse, eu até me esqueci o capítulo, que fala assim: eis que o diabo, aquele que acusava os nossos irmãos dia e noite, foi derrotado. Ou seja, né, qual que é o papel do diabo necessariamente, né, em toda a queda? Qual que foi a questão dele, né? É realmente trazer o homem para o lado dele, que é o lado rebelde, né? E quando a gente se fala de... Só dando uma pincelada com a questão da última aula, antes dele, especificamente, mentir, né, fazer com que Adão e Eva pecassem, não existia morte na Terra, né? Ora, se não existia morte na Terra, sabe o que significa? Como que os dinossauros morreram antes? Fica uma pergunta para vocês pensar. Aí, Jesus. Aí o pessoal fica entrando, né? Deixa eu ver. Ai, peraí. Então, voltando. Aí eu passei só por cima esse pontinho pra gente finalizar a questão do Jardim do Éden. Que obviamente ele mudou, né? Eu vou explicar um pouquinho mais. Existe uma questão muito legal. Ela tá em Gênesis 6, versículo 2. Alguém sem seu Eric, agora, pode ler Gênesis capítulo 6, versículo 2? Eu posso. Pode ler, por gentileza, por favor. Nossa, meu tá coçando, Jesus. Só um momento. Tá ditando. Eu falei, é mais rápido. Tá certo.
Gênesis 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Legal. Essa pergunta é muito boa, porque é um dos maiores debates que existe em Gênesis, né? Nesse capítulo, né? O que tá falando aí, né? A questão é... Isso que é muito interessante. O que tá falando aí? Existem 3 interpretações aceitas no meio acadêmico. Inclusive, uma frase muito importante, que até o Luciano Subirá ele fala muito. O que a Bíblia não afirma, nós não podemos afirmar. É o que eu tenho tentado dizer para vocês até agora. Se a Bíblia não fala que é literal os dias de Gênesis, nós não podemos afirmar. Apesar da probabilidade maior é de ser literal, como eu expliquei na aula 1. Só que tem coisas que não dá para saber. Alguém sabe quando Jesus vai voltar? Não sabe. Somente o pai sabe. Somente o Pai sabe, como o próprio Senhor falou. Por quê? Porque o Senhor não deu datas. Ele deu sinais. Não é verdade? A gente sabe quantas pessoas serão salvas? Não sabemos. Mas tem coisas que nós sabemos. Como, por exemplo, aqui. Só um adendo aqui. Existe uma história que fala que, na verdade, Eva não foi a primeira mulher de Adão. Isso é uma mitologia que fala que Lilith... Você não sabia disso? Eu sabia. Ah, tá. Eu ia falar o nome dela. Então, Lilith, ela foi a primeira mulher de Adão. Só que, na verdade, ela era má. E Deus matou ela. Aí depois Deus criou Eva. Isso é verdade? Não, né, galera? Por quê? Porque isso é algo extra-bíblico. E se existe uma coisa que judeu gosta de fazer, ô bicho paquiramito, hein? Se brasileiro gosta, judeu então, os bichos criam sobre o mito. Quem fala isso? Inclusive, vamos procurar aqui rapidinho. Fernando, mas eu vi um ponto que você falou agora, dessa questão da Lilith e da Eva, que é interessante, assim, como você bem falou, a gente não pode afirmar nada, porque a escritura não afirma. Mas a questão para tentar ter um ligeiro entendimento, né? Porque quando Adão, Deus coloca o sono pesado e tira da costela e forma uma mulher, ele fala ali, né? Nossa, então essa agora é osso dos meus ossos. Tipo, levando a crer que tinha alguém já, só que não era, né? Osso dos ossos dele, entendeu? Que é aí que surge essas teorias, mas só que de fato não tem como afirmar. Mas essa expressão que ele fala, nossa, essa agora, né? É osso dos meus ossos, né? Então, ficaria um entendimento de que existe alguém, mas só que não era como Deus fez mesmo, né? Ou seja, a partir do homem, Deus tirou a mulher para ser, né, só a sua auxiliadora, né? Auxiliadora. Boa. Entendi. Já que você tá falando bastante, eu quero que você então já abra então 1 Timóteo 4,7, Thiago. Não, vamos lá. 1 Timóteo 4,7. Timóteo 4, achei. 4:7 diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te na piedade. Leu 8 também. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora e o que há de ser. Tá bom, então existem 2 coisas que Paulo tá falando para Timóteo. Timóteo, se exercita na piedade, que é, na verdade, nada mais é do que o estudo da palavra, o ensino, e esqueça fábulas. Se você for pegar esse capítulo, ele tá falando também sobre a gente não... Ô Miriam, seu áudio tá ligado. Então, sobre a questão de que? De você se exercitar no conhecimento da palavra e não em fábulas. Ou seja, o seu entendimento, Timóteo, tem que ser firmado nas escrituras. Tudo bem? Na verdade, tem uma passagem que o Senhor fala em Mateus. Ora, vocês não conhecem a palavra, e nem... Minha irmã entrando aqui e derrubando os cachorros tudo.
na palavra e no poder de Deus. Vocês não conhecem nem a palavra, as escrituras, nem o poder de Deus. Então, é necessário com que nós leiamos as escrituras e entendamos, tudo bem? Agora, voltando no entendimento, que eu já só quis colocar um adendo. Quais são as 3 teorias, né? A primeira teoria aceita pela academia teológica sobre essa interpretação é que, na verdade, os filhos dos homens, na verdade, né, eram governantes, os filhos de Deus, né? Qual o texto básico? Tá bom, vamos lá. Ixi, não vou ler esse hebraico, não. Vocês queriam depois. O que a tese defende? Que os filhos de Deus, na verdade, eles eram reis, governantes ou nobres. Expressão usada de forma honrosa, no caso, tá? Honorífica aqui, não literal. Esses líderes abusaram de poder, forçando haréns, né? Formando haréns. No antigo... Qual é o argumento que eu coloquei aqui? No antigo Oriente Próximo, reis eram chamados de filhos de deuses. E no caso, tomaram mulheres de todas as que escolheram. Indica opressão, ou seja, no passado todo mundo sabe que a mulher não tinha escolha. Como que elas eram... Como que era esse acordo, né? Era um homem chegava no pai da moça e oferecia um dote. E muitos casamentos eram feitos através de quê? Aliança e poder. Na verdade? Quando isso acontece? Se você observar muito bem isso acontece também quando Jacó, né? Que nós vamos ver um pouco nas próximas aulas, ele chegava assim, com o tio dele, no caso, e deu dote, né? Que era o dote, qual era o dote, de certo modo, né? Era ele trabalhar para Labão, né? Onde mais acontece isso? No caso de Rebeca. Onde o servo de Abraão, ele chegou com o quê? Com um cavalo cheio de bens. Não foi ele só chegando, eu tenho uma palavra, isso não existe. Ele trouxe coisas, né? Então ele quer dizer exatamente isso, né? Agora, por que esse argumento é interessante? Porque se conecta também com o argumento de Gênesis 6:11, onde o Senhor estava triste com a terra, porque disse o seguinte: eis que o coração do homem é continuamente mau desde a sua infância. Então está se conectando a que os homens eles faziam coisas horrendas, como a questão de adquirir várias mulheres. A força, né? Agora, qual é a fraqueza desse argumento? O hebraico não usa essa linguagem. E filhos de Deus nunca é usado para falar de reis. E também não explica os nefilins. É possível que essa tese seja verdade? É possível. Inclusive, o maior teólogo do Brasil, ou o melhor tradutor hebraísta do Brasil, que é o Saião, anos-luz do nosso entendimento, se eu não me engano, ele defende essa tese. Agora, por que isso é um grande problema? Se nós irmos um pouquinho mais para a Bíblia, e eu me esqueci o capítulo, ela fala assim: e Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra. Ora, se Nimrod, que nasceu muito depois, foi o primeiro, o que existe antes do primeiro? Nada. Então talvez eu entenda que essa tese não é a melhor. Então a tendência de filhos de Deus serem homens poderosos, eu acho que é a mais fraca das 3. Qual que é a segunda tese? É a linhagem de Sete. Qual que é a linhagem de Sete? É a linhagem daqueles que começaram a invocar o nome de Deus. Por quê? Porque quando tinha o Jardim do Éden, ninguém orava. Todo mundo concorda comigo. Porque Gênesis fala o quê? Que o Senhor aparecia todo final de tarde. Então a presença de Cristo era o quê? Corpórea. Então ele falava, trocava ideia. E aí, que nome que você deu pra isso aí? Boi? Largatixa? Ah, isso parece um peru. Esses eram os diálogos que o Senhor tinha, né? Entre outros, obviamente, né? Mas então não existia oração. E depois que aconteceu o pecado, o homem não rapidamente foi buscar Deus. Não se engane. Se vocês forem observar, alguém abrir Gênesis 3, rapidamente, só para conectar aqui esse entendimento. Qual versículo? Deixa eu só ver aqui. Acho que é Gênesis 2, na verdade, que fala quando o Senhor deu a bronca neles, né? Deixa eu ver. Não, acho que é o 3 mesmo. Deixa eu só abrir aqui rapidinho aqui.
Eu quero que você leia o versículo... Nove? Não. Porque o 11 foi O quando 17, ele voltou, 17. 3:17. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Tá bom. Aí lê o 23 agora. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden, fez que ele lavasse a terra da qual havia sido formada. Beleza. Qual que é o entendimento aqui? Observando. É que, na verdade, Deus expulsou o ser humano e ele teve uma última conversa no jardim. Qual foi a última conversa? Adão, onde você está? E depois dele falar, Deus questionou ele e ele jogou a culpa na mulher. A mulher foi e jogou a culpa em quem? Na serpente. E a serpente falou nada porque não tinha direito de falar. Não tinha lugar de fala, né? Como nós falamos hoje. Então, depois disso, Deus fez a questão da roupa deles, né, etc. E expulsou. Só que o homem não começou a invocar Deus em seguida. Ou seja, entre a expulsão do jardim e o ser humano voltar a falar com Deus, teve um gap. Então, quando nós falamos de Enos, deixa eu ver, Enos? Não me esqueci. De Sete aqui especificamente, estamos falando da linhagem que voltou a buscar Jesus. Tudo bem? Então, voltamos aqui ao entendimento. Então, o que essa tese defende? Que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Ou seja, é o povo que invocava o nome de Jesus. No caso de Deus, né? Filhas dos homens, as descendentes de Caim. Qual foi o pecado? O pecado foi a mistura espiritual entre linhagens. Ou seja, lembra quando Paulo fala: não se ajunteis com um jugo desigual? Ali está falando, na verdade, de nações. Não é verdade? Só que continuamente o pessoal liga isso como se fosse uma passagem de relacionamento. E também pode ser. Que é o quê? É o crente com o ímpio. Então, os filhos de Deus com as filhas dos homens está falando essa mistura de linhagem entre os que invocavam o nome de Deus com pessoas ímpias. Se você for observar um pouquinho mais adiante, Jesus, estou falando tudo, né? E eu acho que esqueci o capítulo, mas o livro especificamente. Mas fala de Balaão, em Números também fala. Qual foi o pecado que Balaão fez com que Israel caísse? Ele chegou lá no povo lá, de Balaque, e falou: ora, a forma de vocês vencer eles é se vocês fizerem com que as mulheres do seu povo atraia os homens de Israel. Atraia ao quê? Aos deuses. E como que elas faziam isso especificamente? Elas atraíam fisicamente, eles tinham relações, e depois disso eles faziam com que os homens de Israel pecassem, adorando os deuses. E quais são um dos mandamentos que o Senhor fala? Não adorará outros deuses. Tudo bem? Então, nesse caso, é a filha dos homens que está especificamente falando aqui, tá bom? E por que não filhas de Deus aqui especificamente, né? Nós temos que observar que, apesar da Bíblia ser um livro espiritual, toda a ênfase do mundo, né, sempre foi no homem, tudo bem? E até porque também filhos, ele é um plural que pode pegar tanto homem como mulher também. Isso é um ponto importante a ser dito, tudo bem? Qual que é o argumento imediato, né? Já no Genealogias de Caim, que está em Gênesis 4, e de Sete, Gênesis 5. Em Gênesis 4, 26, falava de invocar o nome do Senhor. Pode pedir Uber? Tá bom. Mas qual o problema, né? A ênfase é moral, né? Não sobrenatural. Agora, qual é a fraqueza de novo dessa segunda tese? Filhos de Deus não é usado assim no Antigo Testamento. O texto, ele não menciona em momento algum Sete ou Caim. E não explica os nefilins de forma clara. Quem é os nefilins, né? É os gigantes, né? Então, como que eles nasceram? Vocês concordam comigo que, em via de regra, nós sabemos que um homem branco com uma mulher branca, a tendência é que o filho seja branco. Não é uma regra, como nós já vimos no decorrer da história.
Vocês concordam comigo? Se o pai e a mãe é alto, a tendência do filho também é nascer alto, mas também não é a garantia. Vocês concordam comigo? Então, como que nasceram os gigantes? Certo? Então existe a terceira tese, que é a tese que vocês que gostam de teoria da conspiração gostam, né? Vocês gostam de ver... Os anjos com os seres humanos. Exatamente, vocês gostam de ver que anjo fez loucura. Agora, vamos ver a fraqueza dessa tese, vamos entender. Tese dos seres angelicais. O que a tese defende? Filhos de Deus é anjos que pecaram. Eles abandonaram sua esfera celestial. Geraram os nefilins. Agora, vamos entender. Agora uma pergunta, hein? Vamos raciocinar, galera. Em que momento que a Bíblia diz que anjo é grande? Não vem falar aleatoriamente, eu quero dados, fontes. Onde que a Bíblia diz que anjo é grande? Nenhum lugar disso. Nenhum lugar. Só que nós supomos que eles são grandes. Por quê? Porque quando as pessoas viam anjos, o que elas ficavam? Em choque. Muitas vezes. Isso acontece com quem? No caso de Maria, por exemplo, né? Paz seja com vocês. Ou no caso da mãe, né, de Sansão, né? O pai de Sansão ficou apavorado quando o anjo foi pro alto. Ah, porque ele voou? Também era loucura, né? O anjo voou. Mas a tendência é o quê? Quando eles falavam paz ou não temas, entende-se que, além de seres diferentes, como nós já vimos em vídeo gerado por IA, nós entendemos que eles eram seres fora do comum, que não era semelhante a gente. Ou seja, nós entendemos ou subentendemos que anjos eram maiores que os seres humanos. Mas agora você me diz, como que os anjos, eles poderiam, seres espirituais... Paulo fala o seguinte em Coríntios. Ora, falando da eternidade, beleza, concordo com isso. Ora, existe corpos celestiais, existe corpos de lua, de sol, e existe corpos humanos. Ele não fala que há uma distinção de todos esses corpos? Como que os seres espirituais, como os anjos caídos, eles conseguiriam esse feito de ter relações com as mulheres humanas? Isso é bem interessante, porque se nós observarmos no Velho Testamento, quantas vezes os anjos de forma corpórea vieram? Os anjos mesmo de Deus, né? Não os caídos. Quando vocês vão ver um pouco posteriormente, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, Deus mandou anjos. Não foi verdade? E o povo de Sodoma quis fazer o quê? Estuprar eles. O que significa isso? Que era corpos. Eles conseguem se materializar. Então essa tese é possível por isso. Se os anjos de Deus podem se materializar, logo os demônios também podem. Tudo bem? Ô mãe, é 10 preto. Pode ir. Ou seja, esse é o ponto forte. Então é possível por causa disso. Agora, se eles são maiores, subentendemos isso, e eles conseguem ter relação, então é possível que essa tese seja real. Agora, existe também o que a tradição judaica diz. Ah, e outra coisa importante. Os filhos de Deus, nesse caso, ele é usado em Jó. Para falar sobre o quê? Alguém abre Jó 1? Alguém tá abrindo Jó 1? Só vai me saber. Sim, qual capítulo? Jó 1, capítulo 1. Beleza. Você vai ler, Gabriel? Quer que eu leia? Posso ler aqui? É o 6. É o 6. Não, é o 6. 1:6. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí, 7. O Senhor disse-lhe: De onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. Ora, subentende aqui que nesse texto específico de Jó, que os filhos de Deus eram anjos.
Então, no dia que os anjos vieram se apresentar perante Deus, quem apareceu no meio? Satanás. Aí você fala, ora, mas aí talvez estivesse falando de homens e Satanás veio no meio ali na terra. Não é isso? Mas o que Deus fala em seguida? De onde que você veio? Ele, ora, eu vim de rodear a terra. Então subentende que já não era ali, né? Que poderia ser o quê? Um outro local sem ser a terra. Que era o quê? O céu, o paraíso. E ele chegou e falou, e aí? Aí você fala, mas não é possível que demônio chegue no paraíso. Errado, pequeno gafanhoto. Em Reis, Deus está muito bravo com um rei chamado Acabe. Aí Deus fala assim, ora, eu tô querendo enganar Acabe, e aí? Alguém tem uma ideia? Aí chegou um espírito e falou, opa, comigo mesmo. Eu tenho uma ideia. Eu vou ser mentiroso, né? Uma mentira na boca dos seus profetas, Deus. E vou fazer tá. Aí ele, boa, gostei da sua ideia. Você vai falar e vai prevalecer. O que mais reforça a sua tese, pequeno gafanhoto? Isso, deixa eu só procurar aqui. Eu só me esqueci o capítulo, vamos pesquisar junto. É Josué vestes sujas. Acho que é em Zacarias o capítulo, eu me esqueci. Aqui. Alguém abre Zacarias 3? Não, eu leio aqui mesmo aí. Ora, Josué vestido de roupas impuras estava em pé diante do anjo. Quem que tá falando aqui, né? O dia que o sumo sacerdote Josué, ele estava com as vestes sujas. Mas quem que veio atacar ele, né? Na verdade, até antes. O diabo. Então o diabo, ele comparece perante Deus, né? Mas para quê, Fernando? Pelo que eu acabei de falar no início da aula. Que era o quê? Acusar o quê? Os filhos de Deus. Então toda vez que nós pecamos, Satanás, ele continuamente vai lá no trono. Vai falar, ô, esse Eric tá andando em erro. A Stephanie já não tá legal. Para quê? Para que Deus, de alguma forma, ele mande o quê? Um problema pra gente, que é a colheita do pecado. Tudo bem com isso? Agora voltando aqui pro entendimento. Eu tô fortalecendo todas essas teses dos seres angelicais. Tudo bem? Judas também, capítulo 1, versículo 6, e 2 Pedro 2,4 conectam anjos e dilúvio. Dilúvio é o quê? O 6. Alguém abre Judas 1,6? Judas está nos últimos livros da Bíblia, tá? Para quem for abrir aqui rapidinho. O que é esse Enoque aí, cara? Esse Enoque, é que na verdade Enoque, ele existe um livro chamado Enoque. Só que ele não é... Disso. Sério? WhatsApp. Ah, mas eu não consigo ler o WhatsApp e olhar vocês, né? Aí complica, né? Voltando. Existe um livro de Enoque. Existe uma diferença entre Bíblia católica e Bíblia protestante. Qual que é? Tem mais livros, né? No livro, se eu não me engano, no católico acho que tem 73 livros, né? Que são chamados livros... Calma. Que são chamados livros apócrifos, né? O que são os apócrifos, né? São livros... Como que é feita a Bíblia? Vai, vamos lá, aula de Bíblia. Como que a Bíblia ela foi feita? Existe um contexto onde nós vamos ligar a fala do autor, na verdade, né, com os outros escritos da Bíblia. E nós vamos comparar o tipo de fala dele para comparar de que ele pode ser ou não autor de tal livro. Então existe essa diferença entre o da Igreja Católica e o da Igreja Protestante. Por que a Igreja Protestante não aceita o de Enoque, por exemplo? Eu acho que nem é católica no caso, tá? Mas por que não aceita, no caso? Porque existe, ou melhor, falta provas técnicas e verdadeiras que liguem o livro de Enoque, que é várias páginas inclusive, com o que já está escrito. Ou seja, ou você vai acreditar no livro de Enoque, ou vai acreditar no resto. Dito isso, está escrito tradição judaica, ou seja, algo que nós não colocamos dentro do nosso cânon. Tudo bem? É interessante você ler? É interessante você ler, assim como Macabeus, que é um livro de historicidade bíblica, onde ele relata, né, no Novo Testamento algumas coisas. Isso é bom para historicidade, não necessariamente verdade inenarrável. Tudo bem? Judas 1,6, né? Isso.
Tá? E Enoque não tem na Bíblia Católica, Tá bom. você falou. Uhum. E quando os anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domínio, eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então muitos argumentam que na verdade tá falando que conectando o dilúvio com os demônios. Então que nesse momento pode ter ocorrido de fato isso. Dos demônios eles terem procriado, né, dessa forma. Tudo bem? Agora, qual que é a fraqueza desse argumento? Alguém abre Mateus 22:30. Alguém diferente, né? Quem que pode ir aí? Mateus 22:30. Aí ele quer ler. Mateus o quê? 22:30. Não deu tempo. No próximo você lê, Eli. Pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Ora, Jesus, nessa passagem, ele falou que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Agora, um adendo de suma importância, galera. O antigo namoro, especificamente, é uma ideia que existe no Ocidente e existe há pouquíssimos anos. Então, biblicamente falando, o que existia? O noivado e casamento. E no passado, que era o certo na verdade, as mulheres tinham, isso de várias culturas, tá? Elas tinham relações sexuais quando casavam. Ah, mas o demônio não vai respeitar uma mulher na hora de casar porque ele não vai casar com a mulher. Isso é uma verdade. Mas, quando tá falando de casar, especificamente também aqui, tá falando na questão de relações também. Então o Senhor falou que na eternidade nós seremos como anjos. Que nós não teremos relações sexuais com as mulheres, tudo bem? Homens com mulheres, mulheres com homens, no caso. Agora, por que isso é de suma importância? Porque o Senhor falou isso, então a fraqueza desse argumento é o quê? Se o anjo não pode, o demônio também não pode. Logo, tá quebrada essa tese. Mas, calma aí. Mas, Tem um mas também. mas, Jesus está falando disso na eternidade. E isso aqui está em Gênesis 6, que é o início. Ou seja, ao mesmo tempo que ele destrói essa tese que esse capítulo, ele não destrói nada. Porque está falando do passado. É bom vocês entenderem o argumento para que vocês mesmos raciocinem e vocês compreendam. Quer falar algo além disso? Então, eu não acho, assim, eu não consigo ver isso como uma fraqueza, né? Porque quando ele fala que vocês serão, sim, ele está falando do futuro. Mas eu entendo que ele está falando dos anjos hoje. Então, hoje, os anjos não se dão em casamento, porque eles não foram criados para isso. Eles não têm essa necessidade humana que nós temos. Uhum. Como os demônios fazem, né? Eles fazem realmente para deturpar, não que eles tenham a necessidade de fazer isso, a necessidade fisiológica de fazer isso. Entendo dessa forma. Uhum. Sim, tem isso também. Obrigado, jovem, obrigado. Agora, existe um ponto, né? Qual que é o ponto também, né? Se é filho de Deus que tá falando aqui, se tá falando de demônio, por que Deus castigou foi os seres humanos? Ué, quem pecou foi o demônio, pra que eu tô sendo lascado? Porque é isso o capítulo 6 que fala, né? Ou não fala isso o capítulo 6? Galera, capítulo 6 fala do dilúvio. Deus mandou matar todo mundo. Pra que Deus vai culpar o ser humano se quem pecou é isso, quem tá lascando todo mundo é o demônio? Porque foi igual no Éden, né? Existia um juízo de valor ali, existia uma regra, não... Realmente, acho que já tinha, né? Pra não se deitar contra os povos, né? E tudo mais. Então, mas aí já não é a primeira tese. O que você tá falando é a tese 2. É isso que eu tô falando. A fraqueza, eu tô falando dessa tese específica. Não, beleza, mas o que eu tô dizendo assim, como é que, tipo, chegou um desconhecido do nada num povoado, putz, me deitei com ele e não sabia. Então, mas tudo bem, eu entendo o que você tá falando, mas você entende que os anjos têm mais poder que o ser humano? Que não é uma questão de eu permitir? Porque nós temos que entender o contexto. Qual que é o contexto que a serpente venceu? Foi por força? Não. Mas o único momento que a serpente ganha
no gogó foi por argumento. E a Bíblia deixa claro isso. E a Bíblia, em nenhum momento, ela tá deixando claro que é os demônios. Existem suposições. Qualquer um desses 3 pontos, eles são possíveis. Mas nenhum é garantido. Porque todos têm uma fraqueza por não estar escrito. Claramente. Eu Diga. acho que, não sei se entra no contexto ou fora de contexto, mas Paulo falava muito, tipo, que o Senhor entregou eles aos seres humanos ao próprio desejo, né? A própria cobiça, como um castigo. Não pode ser isso também? Isso é escrito em Romanos 1, que o Senhor permitiu com que os homens se deitassem com outros homens, mulheres se deitassem contra as mulheres, porque eles foram contrário à natureza, né? O que é a natureza, né? Tudo aquilo que Deus criou, ela dá testemunho, como está escrito em Salmos. As árvores, o mar, os peixes, as aves, tudo dão testemunho da criação, né? Então, olhando a criação, no caso, especificamente, nós vemos que um leão só consegue reproduzir com a leoa, que um elefante com a elefoa. Então, existe uma regra divina pré-estabelecida claramente, né? Mas, sim, eu concordo com você, mas esse ponto, de fato, enfraquece. Eu não posso culpar os homens, porque Deus não é injusto. Deus claramente deu a culpa para a serpente quando Eva também pecou, porque ela incitou. E foi mais pesado para a serpente do que para o homem. Ou não foi isso? E aqui não tem mais. Em nenhum momento aqui Deus dá fala, opa, diabo, mais um problema pra você aqui. Mas aí, quando fala que assim, que os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens, independente de qual sejam as 3 teses ali. A gente entende, o que eu consigo entender é que foi algo consensual. Ainda que tenha tido uma enganação de um dos 2 lados, um lado teve que ceder e aceitar. Pô, eu aceito. Porque se for forçado, a gente está falando talvez aí de, sei lá, um casamento forçado, um estupro e tudo mais, então não sei se nesse caso Deus puniria, né? Porque, pô, eu sou mais fraco do que o outro lado e estou sendo forçado a fazer. Então, é isso que eu tô falando. Porque se é assim, eu não vou Deus não castigaria o homem, no caso, né? Porque ele foi forçado, né? Deus não vai fazer com que o mais fraco seja julgado. Mas, bom, vamos pro terceiro ponto, senão a gente vai ficar muito tempo nisso aqui. O terceiro ponto é o dilúvio, né? Agora, vamos entender o que a geologia explica, né? Que é a questão para verificar. A geologia é a ciência que estuda a estrutura da Terra, as rochas, camadas dos sócios e processos que moldam os planetas. Existem 2 grandes modelos, que é o uniformitarismo, que é processos lentos ao longo de milhões de anos, e catastrofismo, que é grandes eventos rápidos como um dilúvio global. Galera, ponto muito importante, deixa eu ver só aqui. Deixa eu só ver aqui um pouquinho aqui. Eita Jesus, que eu coloquei muita coisa legal, que legal. Eu até peguei o segundo material aqui, que é o quê? Existia o que a geologia chama de supercontinente global. Que supercontinente é esse? Nós existe o quê? 5 continentes atualmente, você lembra que eu falei pra vocês? Que é a América, a Europa, a Ásia, a Oceania e a África. Tudo bem? Mas no passado não. No passado era tudo junto e o mar existia ao derredor, né? Agora, o que isso é chamado? Pangeia ou Rodínia. Por que isso é interessante? Vamos lá. Depois disso, a separação dos continentes, o dilúvio começou o quê? Com o rompimento das frontes do grande abismo. Onde está escrito isso? Gênesis 7:11. Tem um cara muito, muito legal, que o nome dele é John Baumgartner. Ele propõe um modelo de tectônica de placas catastróficas, ou seja, onde as placas tectônicas se moveram a metros por segundo, em vez de centímetro por ano, durante o ano do dilúvio. Ou seja, nesse momento do dilúvio, houve uma catástrofe do qual o mundo foi dividido. Agora, qual que é a questão? Aqui, ó, atualmente o mundo, né? Qual que é a questão específica disso? Existe basicamente
3 formas de interpretação do dilúvio. Tudo bem? Qual que é a primeira grande interpretação do dilúvio, Fernando? Falta quantos minutos para acabar a aula? Só para mim já o novo link. 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Quando faltar 5, vocês me lembram. Quais são as 3 teses? A primeira tese é: o dilúvio é um evento mitológico. Ou seja, o dilúvio não aconteceu. Ele jamais ocorreu na Terra. Que é inclusive o que os cientistas defendem, né? Que não houve dilúvio da Terra. Qual que é o segundo argumento, galera? Para nós crentes. É o argumento de que, na verdade, o dilúvio, ele não foi mundial. Ele foi regional. Porque se o mundo ainda... Imagina o seguinte, nós estamos olhando essa tela. Se só até então existia o Oriente, o mundo inteiro era do Oriente. Mas quem disse isso, Fernando? Aula de história, galera. Primeiro o Oriente, depois a Europa. Depois o pessoal da Europa não sabia o que era a América. Quem sabia era os índios, mas o pessoal da Europa não. Só que o contraponto é, se foi regional isso daí, como que era regional se tudo era junto? Só tinha um lugar, pô. Só existia um continente. E existe o que nós cremos como Bíblia. E o que Jesus, inclusive, ele vai falando sobre isso. Que o dilúvio foi um evento global. Ou seja, Deus jogou tudo o mundo. A água foi abalando tudo e matando tudo. Agora, vamos ser pessoas inteligentes, não só pela fé acreditando. Existe água no mundo o suficiente para isso? Ou temos que entender, né? Então vamos voltar a ler o material aqui, que eu trouxe bastante coisas bem legais. Tá, no ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então nós temos 2 mecanismos de água, que é as subterrâneas, que é as fontes do abismo, e temos chuva, ou seja, temos do mar, temos do rio, tudo bem? E temos também a chuva, certo? Que se não me engano foi 40 dias. Agora, de onde veio tanta água para o dilúvio? Descendo um pouquinho mais, em Provérbios 8:28, o Senhor vai falando o seguinte: quando fortaleceu as fontes do abismo, né? E existe a possibilidade da atmosfera antiga ser diferente. De que tivesse, né, uma camada de vapor de água acima da atmosfera, onde aumentaria a pressão, oxigenação e proteção contra a radiação. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz o seguinte: haja um firmamento que separe as águas de cima das águas de baixo. O que é as águas de cima das águas de baixo? Vocês concordam comigo que, cientificamente falando, nós sabemos que não houve só água na Terra? Vocês sabiam disso, né? Marte, por exemplo, existiu água. E existe água também no universo. Tô falando que Deus fez isso, tá, galera? Tô falando que Deus tirou a água de Marte e jogou pra cá. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu estou dizendo que existem fontes além do mar e do rio. Agora, era possível ter apenas um continente, como eu falei? Sim. Em Gênesis 1:9 diz o seguinte: ajunte-se as águas num só lugar, e apareça a porção seca. Porções ou porção? Singular. Tá falando de um só. Eli, pode falar, por favor. 5 minutos. 5 minutos? Deixa eu gerar mais um linkinhozinho. Jesus, Jesus, o rei de Israel está vivo. Eu vou mandar aqui no chat. Aí todo mundo entra aqui. Olha o Eric comentando coisa aqui. Esse Eric é um sucesso. Entrem dessa nova aula aqui. Vou mandar no grupo também. Entrei no novo link.
Nossa, tô com calor. Nossa, que calor, Jesus do céu. Fê, Hum, a água não poderia ter vindo de meteoros? É uma das teses, inclusive, também, né? Uma das teses, não é? Conheço. Ixi, meu Deus, que demora do pessoal. Nossa. Nossa. Nem que seja um pouquinho pra ele comer já. Stephanie, sua hora tá ligado? Foi mal. Orientando minha mãe aqui. Em paz. Nossa, o pessoal demorou pra entrar nisso aqui? Acho que o pessoal deixou rolando a reunião lá e tá. Marca o Eu estava pessoal. longe do celular. Pode ser. Bom. Marca o pessoal de novo que tava aqui. Nem lembro quem tava. Deixa eu ver. Cris. Isa, Vitória. Tava as duas Isa. Tem duas Isa no Nossa, carro. Isa. Tava duas Isa. Vitória, Gabriel? Cris, Alice e Gabriel. Não, a Alice tinha saído antes. Tinha? Deve ter acabado a bateria dela. Mas marca o resto aí rapidinho. Pra gente voltar, senão eu não vou. Senão vai demorar um ano aqui a aula. Deixa eu ver. Vitória. Isa. É duas Isa, tá? Deixa eu ver se aparece a outra aqui. A outra não aparece pra mim. Gabriel. Tá, enquanto isso vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar aqui, senão a gente vai demorar demais. Nossa. Sabe que eu tô com calor? Acho que eu falei umas 10 vezes que eu tô com calor. Você começa a falar num ambiente desse. Vamos voltar então. Então, ajunte-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Isso sugere uma única massa inicial. O que a geologia moderna diz, né? A ciência reconhece a Pangeia, um supercontinente que existiu no passado. Faltou a Cris também, pô. A ciência é um supercontinente que existiu no passado. Continentes se encaixam perfeitamente África e América do Sul. Deixa eu ver. A diferença está no tempo. Modelo tradicional, milhões de anos. Modelos diluvianos, separação rápida e catastrófica. Gênesis 10:25. Nos dias de Peleg se repartiu a terra. A Arca de Noé, tamanho engenharia. Isso que é bem legal. Qual que é o tamanho da Arca de Noé, né? Em Gênesis 6:15 fala o seguinte: faze a arca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Medidas aproximadas. Um côvado é igual a 45 centímetros, comprimento 135 metros, largura 22,5 metros, altura 13,5 metros. Ou seja, volume interno 43 mil metros, né? Qual é o motivo de ter sido criada a arca, na verdade, né? É para flutuar, né? Não é isso que o senhor falou? Ou seja, eu fiz um comparativo no caso, né, com o Titanic. O Titanic ele tinha um comprimento de 269 metros e largura de 28 metros.
a arca ela tinha metade do comprimento e quase a mesma largura. Qual era o formato da arca, né? Era de grande cargueiro e não de navio veloz, obviamente, né? Agora, que pergunta interessante. Quantos animais caberiam na arca? A ordem de Deus foi, de tudo que vive, 2 de cada espécie. Agora, não eram espécies modernas. Eram tipos básicos, que é o que eu expliquei na aula passada. Como que é possível, se houve dinossauro, como houve no caso, ter tantos animais? Porque não precisa ter tudo. Não precisa ter onça, tigre, lobo, gato, cachorro. Porque existe, de fato, evolução. E existe o que nós chamamos de o quê? Cruzar. Quando nós cruzamos raças, muitas raças e alimentos que nós comemos ou vemos, nada mais foi do que uma mistura entre espécies diferentes. Dito isso, quando Deus fala 2 de cada espécie, está falando da espécie original, galera. E não a que foi criada pelos seres humanos. Deus não... Ponto importante. Deus não criou essa quantidade de animal toda, não. De animal não, cachorro. Vocês sabiam disso, né? Isso é meio óbvio ou é escandaloso para vocês isso? A Stephanie, que é veterinária, deve saber disso. Deus não criou todo esse tipo de cachorro. Foi A maioria é mutação, né? Exato. Então, acontece tudo isso. Deus, ele permitiu, né? É como se Deus, ele criou azul, verde, vermelho, e nós misturamos com guache. Deus deu a matéria-prima e depois ela foi misturada, tudo bem? Agora, existe o modelo criacionista. O que o modelo criacionista fala? Que foi aproximadamente 18 mil pares de animais. Tá contando tudo aqui, galera. Dinossauro, lobozinho, tudo bem? Então, isso, baseado em cálculos, ele pegava aproximadamente 1/3 da arca. O que é 1/3, galera? Aproximadamente 33,3% da arca. Em meios matemáticos mais claro para vocês. Qual o resto do espaço? O que ele pegava? Alimentos, água, ventilação e humanos. Que era pouco, né? Que era sua família de Noé, né? Ele, sua esposa, seus filhos e as nora. Mas Fernando, talvez você me pergunte, e o leão? Ele não matava a ovelhinha, não? Não, pequeno mancebo. Porque os animais eram herbívoros. Então ninguém saia se matando, não. Ninguém comia um ao outro. Tudo bem? Isso é de suma importância, tá bom? Por que isso acontecia? Porque Deus falou. Mas Fernando, jamais um animal ele desobedeceria o seu raciocínio. Na verdade, obedeceria a ordem divina. Onde está escrito isso? Daniel 6. Daniel na Cova dos Leões. Um adendo. Na época lá dos 6, no caso da Babilônia, como em vários reinos, o que acontecia? Os leões eles eram subnutridos. Ou seja, eles faziam jejum forçado. Eles tinham o suficiente para sobreviver e não para serem gordos. Dito isso, quando alguém era jogado na prisão, os leões já vinham com tudo. Esse exemplo acontece de quando Daniel é salvo. Quando vai os inimigos dele ou acusadores dele, tudo bem? Eles são mortos rapidamente. Então, por ordem divina, seres podem recusar o seu instinto. Ou seja, eles não matavam os outros animais, tá bom? Isso é um argumento óbvio. Agora, uma coisa que eu falei na última aula é sobre os dinossauros. Recentemente, a ciência achou tecidos moles. Colágeno. Sabe o colágeno que nossa pele fica em dia? Ou seja, caso que o pessoal gasta um dinheiro para ficar, né, com botox, etc. Quanto mais velho nós ficamos, mais colágenos nós perdemos. Né? Nossa pele ela vai o quê? Perdendo a força. Então eles acharam recentemente colágenos onde? Em ossos de dinossauro. Se verdadeiros,
se verdadeiros, isso desafia a ideia de que a fossilização faz 65 milhões de anos. Porque é impossível que o colágeno sobreviva tanto. Eu falei isso na última aula, no final. Então, e aí? Eu disse que existe duas formas da gente saber que o mundo tem. Ou nós acreditamos na ciência, como o pastor Tássio Cargo, ele acredita também, nesse específico, de que existe bilhões de anos no universo, e que na Terra há milhões de anos. Então os dinossauros viveram muito antes dos seres humanos. Ou nós acreditamos que de fato a Bíblia tem seus milhares de anos, né? Seus 6.000 anos mais ou menos. Ou seja, se nós acreditamos isso, 6.000 anos, nós acreditamos que o dinossauro esteve com o homem. Se o dinossauro esteve com o homem, isso faz mais sentido na questão dos tecidos mole. Mas por que a ciência não fala disso? Fala. Só que ela fala pouco, porque ela não acredita nessa hipótese, apesar da descoberta. Eu já falei sobre isso, o dinossauro, em Jó 40:15. Existe uma réplica da Arca de Noé nos Estados Unidos. Aqui está Kentucky, mas é Connecticut, se não me engano. Existe uma réplica em escala real. Ela demonstra na prática o espaço interno, a distribuição de animais e a ventilação natural. Existe uma coisa, apesar de os cientistas eles falarem que é loucura, existe registrado, galera, registrado no mundo, mais de 200 culturas antigas que citam a mesma história. Que é uma família salva, uma embarcação, água espalhada por todo lado, um julgamento e um começo. Dentre elas os maias e os incas. Ora, se isso foi um mito, como que esse mito se espalhou pelo mundo inteiro? Isso é um argumento forte para pessoas que não acreditam em dilúvio. Que ele não foi real. Então eu disse, de forma científica, forma cultural e histórica, de que isso de fato ocorreu. Obviamente que também temos argumentos fortes contra. Mas existe base não somente pela questão da fé, de acreditar plenamente nas escrituras, mas existe argumento para que nós acreditamos de forma científica, histórica, na nossa própria fé. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo, galera? Sim. Tá bom. Sim, estamos ouvindo. Então, agora o último pontinho aqui, que eu tô suando igual... que esse é um pouco mais técnico, né? Torre de Babel, né? O tema 4 é evolução de Darwin, como ser humano tem várias... E a pergunta é, como o ser humano tem várias raças se todos viemos de Adão e Eva? Vamos começar com a Torre de Babel. Alguém pode abrir Gênesis 11, do 1 ao 4? Pode ler? Por favor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Obrigado, Eli. Agora me respondam, qual que foi o pecado da Torre de Babel aí? Alguém sabe me dizer? As línguas são a própria irrefutável contra a evolução. Exato. Desculpa, pode falar? Eu acredito que nessa parte aqui, né, que eles queriam que o nome deles fosse conhecido, né, na terra toda. Seria isso? Também. Esse é um ponto correto. Mas algum outro além desse? Bom, vamos prosseguir então. O segundo ponto, além desse, é o quê? É
uma ordem, eles falaram assim: se ajuntemos para que nós não se espalhemos. Mas qual que foi a ordem de Deus em Gênesis 9:1? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, a ideia deles era fazer exatamente o contrário do que Deus disse. Esse é o primeiro pecado. O segundo pecado é o do orgulho, de querer engrandecer o nome deles mesmos. Se nós estamos em Gênesis 11, logo já houve o dilúvio aí. Vocês concordam comigo? Apesar do dilúvio já ter ocorrido, ainda só existe, como o Thiago está falando aí no chat, uma só língua. Tudo bem? E se vocês forem observar mais ainda, eu li no começo de que o homem Ixi, me deu um branco agora. Pensa. Ixi, me deu um branco, como é possível isso? Tá, lembrei. Então, nesse caso específico, o homem ele começou a invocar Deus. Então, ele já invocava Deus, ele sabia da existência de Deus. Então, ele está indo contra Deus, porque Deus tinha que ser adorado. Qual era a promessa da serpente para Adão e Eva? Ora, se você comer desse fruto, você será igual ou semelhante no conhecimento. E o que do bem e do mal, né? E o que o pessoal de Babel está querendo fazer? É engrandecer o nome deles. Pecando de novo da mesma forma. Que é querer ser equivalente a Deus. O homem já peca assim eternamente. Inclusive você, o consumidor de vídeo coach, sobre você é demais, seu pensamento cria tudo, você é invencível. Saiba que isso tem limite. Você não é invencível, você não é imparável, você é um ser fraco. Com possibilidade de ser brilhante, criativo e forte, não por força própria, mas como Paulo fala, ora, não que a capacidade venha de nós mesmos, mas nossa capacidade e suficiência vem de Deus. Aí sim você pode tudo. Isso é escrito em Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Eu posso suportar tudo, né? E também posso alcançar feitos, se nós formos observar. Dito isso, voltando para cá, qual o objetivo da Torre de Babel, né? Autossuficiência, como ele falou, exaltação humana, que é façamos um nome, autossuficiência é façamos para nós. Em nenhum momento eles chegaram e falaram, uau, vamos orar a Deus para que Deus nos ajude. Não é isso? Vamos observar um pouquinho. Em Crônicas, o que Salomão ora? Ora, Deus, se o povo, na verdade, que se chama pelo seu nome, orar para ti, para que chova depois de ter pecado contra ti, que o Senhor ouça. E que o Senhor perdoe os nossos pecados e faça descer chuva. O que ele está falando nessa oração? Nós somos dependentes. Tudo bem? A maior ira de Deus, inclusive Deus ele fala para isso em Êxodo, ele fala para isso, ele fala em Números, ele fala diversas vezes, é o seguinte: quando vocês conquistarem uma terra, não diga eu conquistei essa terra pela força do meu braço. Deus odeia isso. Deus odeia que nós pegamos a glória para ele desde o início. Por quê? Porque o que está escrito? Ora, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe você. Existe ele. Só ele. Ele é o eu sou. Então esse pecado era grave desde o quê? O início. Certo? Que glória. Tô lembrando de tudo. O pecado de Babel, vamos lá. Não foi a altura, né? Então o problema não foi eles quererem subir lá pro alto. Em algum momento Deus falou isso? Nossa, tá subindo muito, vamos chegar aqui. Deus nunca falou isso. Mas o problema, né? O ser humano querer fazer as coisas para ele, centralizando ele, né? Que é o que o pessoal humanista fala, né? Que é o que te faz bem e não é pecado, né? Agora, qual foi o juízo de Deus? Gênesis 11, 7, 9, que é o que o Thiago escreveu aí.
desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a fala um dos outros. Agora, se eu já estou em Gênesis 11 e já aconteceu o dilúvio, se aconteceu o dilúvio, o que aconteceu? A dispersação dos continentes. Então significa que o povinho que estava junto começou a separar. Se um fala inglês, é claro que não existia inglês naquela época, tá? Mas se um fala inglês, outro hebraico, outro português, o que começou a acontecer? Pequenas tribos. Em nenhum momento Deus falou que cada pessoa do mundo ali falava uma língua. Falou que houve divisão de línguas. Logo, nós subentendemos que Deus dividiu em tribos. Logo, essas tribos começaram a fazer o quê? Cada um ir para um lugar. Tudo bem? E eles começaram a andar. Inclusive foi assim que provavelmente os índios eles chegaram na América. Tá bom? Voltando então aqui para o entendimento. Babel é a dispersação da humanidade, né? Gênesis 10. Lista povos, terras e línguas. Vem a Gênesis 11. Mostra o resultado final da dispersação. Então no 10 já mostra, tá? Destas se dividiram as nações na terra depois do dilúvio. Então necessariamente Gênesis, assim como Apocalipse, não é que você vai ler o 11 que o 12 está na frente, tá? Ou melhor, não é que você vai ler o 12 que está na frente do 11. Existe momentos e cronologias diferentes. Não é por capítulo que nós descobrimos o que é antes. Tudo bem? Apesar de ser assim, no caso da descendência. Nós lemos primeiro Abraão, Isaac e Jacó. Mas não significa que é tudo assim, tá bom? Agora, o criacionismo, o que ele acredita? Que tudo veio do ser humano. De quem? Adão e Eva. Deus criou o homem à sua imagem. Atos 17, 26, Paulo fala o seguinte: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. E Romanos 5, 2 diz o seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo. Agora, nós precisamos entender, antes de tudo, o que é um gene. Basicamente, um gene ele é um segmento ou uma parte de um DNA. Nele contém instruções para produzir proteínas. Então, como que uma pessoa ela é negra, ela é branca, ela é asiática? Não é necessariamente por fator externo. O que é fator externo? O sol, o gelo. Não é necessariamente por isso. É por gene, que é parte do DNA. Então, o nosso gene, quando nós somos criados, na verdade, ele se faz. Mas de quem herdamos o gene? Dos nossos pais. Tudo bem? E de que gene pegou Adão e Eva, né? De Deus. Tá escrito isso nos evangelhos, né? Vai voltando, retrocedendo. É Adão. E Adão veio de quem? Na verdade, não é nem evangelho, mas enfim. Adão veio de Deus, né? Agora, genes não são ligados a uma característica só. As maiorias das características humanas é poligênica, né? Aqui está um exemplo, né, de código, né, do que a cor de pele envolve. Não existe gene de pele negra ou gene de pele branca. Não é algo tão simples, né? Só exemplifiquei para vocês entenderem. O que nós entendemos, o que o criacionismo defende, é que Adão e Eva tinham um potencial genético tão grande que ele tinha vários tipos genéticos no corpo dele. Ou seja, como que foi multiplicando para outros povos? Era porque tinha recombinação genética. Mas vamos explicar um pouquinho mais à frente, porque vocês não estão entendendo nada, né? Porque eu estou falando muito tecnicamente. Em Adão, ele tinha todo tipo de gene possível. E por que isso é importante? Porque na Torre de Babel, quando já tinha várias pessoas na Terra, Adão já tinha o quê? Se multiplicado. Então já tinha várias pessoas com vários tipos de genes diferentes. Então Deus não somente mudou a língua, como ele provavelmente, intencionalmente, fez com que esse povo que tivesse língua diferente, eles tivessem genes específicos. A Bíblia fala isso? Não fala. Mas isso é suposição, tudo bem?
Agora, o ambiente não cria genes novos, mas muda a frequência dos genes existentes. Aí aqui tem um exemplo que eu vou deixar para vocês lerem depois, tudo bem? O tanto que regiões frias e equatoriais elas podem mudar no sentido de mutação. Aqui tem mais específico. Tá. Aqui eu coloquei específico, né? O que o Martinho Lutero defendia, que é o Adão histórico. O Calvino fala a mesma coisa, só que o Calvino tem um ponto. Ele acreditava em Adão e Eva, só que ele acreditava na mutação dos genes. Mas não sob influência aleatória, mas sob a influência de Deus. E por último, para encerrar aqui, 14ª página, é o que o evolucionismo darwiniano fala. Humanos surgiram de populações ancestrais africanas. E toda a diversidade que nós vemos no mundo, ela vem de mutações pontuais. Só que essas mutações, ou mutações no caso, desculpe, ela vem de milhões de anos de evolução. Então os genes eles foram se envolvendo, as proteínas elas foram ocorrendo sozinha pelo universo, e assim foram criados seres humanos diferentes. Através do macaco, no caso, e ele começou a se misturar, e ele começou a quê? Evoluir. Como nós sabemos do Homem da Caverna, etc., como nós aprendemos erroneamente na escola. Tá, e aqui eu coloquei, para finalizar aqui, os pontos fortes do evolucionismo. A genética comparativa robusta, que no caso de Darwin, e existe de fato um sequenciamento global de DNA. E tem uma coerência com a arqueologia, né? Com o que nós procuramos nos fósseis do passado, tudo bem? Dos corpos do pessoal lá do Egito, dos babilônicos. Quais são os pontos fracos, né? De onde que veio a consciência do ser humano? E existe a mutação criativa, né? O que é a mutação criativa, no caso, né? Criada por alguém ou se criou sozinha? Tudo bem? Cansei um pouquinho. Aí eu pergunto pra vocês, alguma dúvida? Falei muito rápido esse último ponto. Deixa eu fechar aqui a aula aqui.